Sejam bem-vindos à quarta edição do desafio Woke Me Up. O meu nome é Pedro Freitas, estou hoje aqui acompanhado de 4 autoras excepcionais. Eu também sou poeta e editor de poesia e hoje vamos falar sobre livros, sobre o tema de haver sempre um livro para ti. E já vos vou falar mais sobre os meus livros, mas em primeiro lugar queria dar aqui a palavra às minhas colegas. O meu nome é Filipa Beleza, eu faço ilustração e banda desenhada e estou de volta a participar no desafio Woke Me Up para deixar umas sugestões de leitura de banda desenhada, com um pequeno extra de que este ano também vou falar um bocado de leituras de clássicos. Bem, vou seguir se calhar a linha, né? O meu nome é Sara Tarita, eu sou artista e sou escritora e venho trazer um bocadinho dos meus gostos que não têm nada a ver com o meu livro. O meu livro é uma coleção de poesia e de ilustração e eu trago apenas um livro de poesia, mas isso já falamos melhor. Agora já sabem o que interessa. Então, olá, sou a Marta, é também o meu segundo ano aqui no desafio Woke Me Up, obrigada. O ano passado vim aqui também já em jeito de autora, editei o meu primeiro livro infantil que se chama Um Dia Bom. Em breve há de sair também um próximo e venho novamente falar um bocadinho de literatura infantil, mas este ano trouxe também mais 2 géneros literários para enriquecer a conversa. Então, olá a todos, o meu nome é Lara Fresco, sou uma recém-autora, lancei o meu primeiro livro este ano e sou bookstagrammer, portanto tenho aqui um misto, profissionalmente não faço nada disto, portanto acho que como a maior parte dos autores nacionais, mas acho que vamos ter aqui uma conversa muito gira. Muito bem, o tema deste ano é haver sempre um livro para cada leitor. Eu, nem de propósito, tive a sorte de só escolher poesia e ter aqui uns quantos livros especiais da minha colega de lado, mas o objetivo é mesmo mostrar às pessoas que a leitura tem esta capacidade de não nos cingir a um rótulo e de podermos sempre experimentar e não termos de nos sentir mal nessa experimentação. E por isso, não sei o que é que acham, se concordam, se não concordam. Concordo, acho que aqui a palavra-chave que tu usaste foi experimentar. Acho que este mote para a campanha deste ano reforça muito esta ideia e também é curioso estarmos aqui 5 autores com livros totalmente distintos, já um bocado curiosos também de saber o que é que os outros trouxeram e com a predisposição para experimentar alguma coisa diferente e que espero que seja isso que as nossas sugestões transmitam também aos leitores da UC. Sim, eu pessoalmente até escolhi livros diferentes porque um facto engraçado sobre mim, enquanto leitora. Houve uma altura em que eu achava que eu não gostava de ler e agora tenho um livro e gosto muito de ler, mas porque eu ainda não tinha encontrado esta coisa do há sempre um livro para ti, isso para mim era novo. Eu achava, e como às vezes na escola não nos são se calhar passados alguns livros mais interessantes e são um bocadinho mais fechados, eu acho que agora já vai havendo mais abertura, mas talvez por isso eu nunca criei muito essa ligação positiva com os livros, não tinha influências próximas na minha vida para isso, então isto para mim tem sido um desafio já pessoal de há muito tempo e que tem sido engraçado ver que há mesmo um livro para mim. Sempre houve, eu é que ainda não os tinha descoberto. Eu acredito mesmo que não somos nós que encontramos os livros, mas os livros encontram-nos para a nossa versão, para cada idade, para cada fase do ano, para cada fase em que estamos a viver, e por isso a riqueza de haver muitos géneros literários. E principalmente, eu sempre fui uma leitora consistente, mas tinha assim amigas que não diziam, livros não é para mim, aquilo, tentar convencer, e hoje, este verão, por acaso, uma dessas minhas amigas finalmente descobriu um género literário, e pensei, é real, é isto, policiais, e ela dizia que não tinha paciência para romances, autoajuda nem pensar, poesia é muito impaciente, e finalmente eu fiquei feliz por ela. Não é o meu género, acho eu ainda, pelo menos, mas pensei, há mesmo um livro para cada um de nós, isto é real. Sim, e eu acho que acabamos por abrir uma caixa de Pandora quando percebemos isso, que há efetivamente um livro para cada um de nós. E há bocado estavas a falar da questão da escola.
Eu acho que o Plano Nacional de Leitura também não vem ajudar assim muito no gosto pela leitura, porque são obras pesadas. Eu tenho feito algumas sessões de sensibilização em escolas no âmbito do livro que escrevi e sinto muito isso. A queixa que a maior parte dos jovens hoje em dia fazem é que ler é uma seca, porque eles associam a leitura àqueles livros obrigatórios. E eu tento mesmo passar isto. Não, vocês se gostam de desporto, se gostam de um filme qualquer, é só tentar encontrar um livro desse género que vão ver que há efetivamente um livro para cada um de vocês. Portanto, acho que este mote deste ano da UC vem mesmo a calhar. E queres-nos apresentar os teus livros? Olha, eu estou muito curiosa, sim. Eu tive muita sorte nos livros que escolhi. Eu fiz questão de escolher autoras portuguesas, pelo menos na sua maioria, porque acho que é importante lermos autores nacionais, porque nós somos engolidos pelo aquilo que vem de fora e é cada vez mais importante lermos aquilo que fazemos cá tão bem. E tive muita sorte porque gostei de todos. Não foi de propósito, mas aqueles que gostei mais foi das autoras portuguesas, aquele de autora estrangeira não foi assim tão espetacular quanto eu estava à espera. Li, então, Um Lobo no Quarto, da Valentina. Eu nunca tinha lido nada da Valentina e uma particularidade minha é que eu não gosto de livros narrados na terceira pessoa. É um gosto pessoal. Prefiro livros narrados na primeira pessoa. Curiosamente, este livro é narrado na terceira pessoa. Eu, quando comecei, pensei, caraças, se calhar não era bem isto. A verdade é que ela me embalou completamente. Nós, neste livro, vamos conhecer a Léo. E está na sinopse, a Léo sempre quis morrer. Ela fez várias tentativas de suicídio ao longo da sua vida. Nós vamos começar este livro no presente, onde vamos ver a Léo com a vida mais ou menos resolvida. Eu não digo que ela vive, eu acho que ela sobrevive. E há aqui muitos traumas de infância. Até parece estar tudo bem, até que lhe ligam e dizem que ela tem de voltar para a Terra para cuidar do pai que está com cancro terminal. E há uma frase que é dita várias vezes ao longo do livro e que ela refere que vai voltar a ser a menina no quarto. E eu tive imenso medo mesmo do que é que tinha acontecido àquela menina no quarto. O que é que lhe tinha acontecido. E quando descobrimos é assim difícil de digerir. É um livro que fala muito de saúde mental, fala muito da necessidade que às vezes temos de fugir da nossa realidade. O Léo fugiu, era adolescente, porque o ambiente em casa era mesmo muito pesado. E também há aqui outro ponto que eu acho que é muito importante, que é ela sente que cresceu sempre sem amor, sem ninguém gostar dela, nem os pais. Ela era secundária. Portanto, eu acho que é um bocado impossível nós não nos apaixonarmos pela Léo e pela força dela. E realmente foi um livro, entrou para o top de favoritos deste ano. E falei até com a Valentina enquanto estava a ler, disse mesmo, isto é uma obra de arte, porque realmente envolve-nos e eu fiquei completamente embalada. Depois, outro livro que me surpreendeu muito, e é um romance de estreia também de uma autora nacional, da Ticas Graciosa, li o Nini. E este livro tocou-me particularmente porque é baseado na história da autora. Este livro fala da Nini, que é uma menina de 5 anos, e nós vamos acompanhá-la desde o início. Ela tem 5 anos no início do livro. E nós vamos ver o ambiente em casa dela, que eu, por acaso, todas as minhas leituras foram assim um bocado pesadas. O ambiente em casa dela é muito pesado, porque o pai bate-lhe nela e bate à mãe. E há aqui descrições de violência assim pesadas e muito explícitas mesmo. Aliás, há aqui um episódio que me marcou de uma cena que ele faz ao cão de família. É assim... Matarem pessoas está tudo bem, agora... Quando são os animais. É terrível. Terrível mesmo. Mas foi um livro que realmente... a Ticas é psiquiatra, salvo erro, e realmente nota-se porque ela faz aqui um alerta muito grande também ao suicídio e também a esta questão da violência doméstica. Agora estão a sair muitos livros sobre violência doméstica, ainda bem, mas acho que este acaba por marcar a diferença por ser sobre o ponto de vista de uma criança. E uma coisa que me comoveu muito foi a capacidade de perdão que esta criança consegue ter para com o pai. E ela vê-o diversas vezes a espancar a mãe, e realmente ela diz sempre: papai, eu gosto muito de ti. E acho que isto passa uma mensagem mesmo muito, muito, muito poderosa. Depois,
o menos, menos conseguido para mim foi o famosinho do TikTok. Foi o Binding 13 da Chloe Wash. Também é um livro que acaba por ser pesado, porque ele fala de bullying e também vai falar de violência doméstica. Eu tive um dedo muito certeiro nas minhas escolhas. A meu ver, ao contrário das autoras portuguesas, que eu acho que têm o cuidado de tratar os temas com alguma seriedade, esta autora torna-os um bocadinho mais clichê. E há assim, pronto, esta questão irreal dela apaixona-se pelo fulano mais popular do sítio e ele por acaso transforma-se transforma-se por causa dela. Pronto, foi assim o menos conseguido. Foram 3 boas leituras, mas pronto, este aqui foi o menos favorito. E as vossas? Então, tenho aqui 3 géneros que, por acaso, depois fui pensar bem e, no fundo, estas escolhas são, assim, aqueles que eu me tento rodear. Por um lado, aqui um livro de crónicas. As crónicas, eu acho que é assim um género é muito bom para termos, naqueles dias mais corridos em que achamos que não vamos conseguir, ou semanas, ou meses, não vou conseguir ler um livro. E vamos lendo uma crónica, ou ao fim do dia, ou à noite, ou de manhã, que encaixa sempre. E é um género muito... Eu gosto porque... no fundo tem um lado mais intimista, mas também com algum humor, e são sempre assim, acontecimentos do dia-a-dia que parecem mundanos e irrelevantes, mas que revelam muitas vezes aquilo que é a simplicidade, mas também a profundidade da nossa existência, da nossa vida. O António Lobo Antunes, acho que não é preciso apresentá-lo. Eu já tinha lido o primeiro, As Crónicas. Este aqui é a continuação, no fundo, são as outras crónicas, e ele é realmente brilhante. Não só, ele em romances também é muito bom, mas no registro da crónica eu acho que ele ainda é melhor, porque tem uma escrita muito sarcástica, muito certeira também na forma como observa o dia-a-dia, o mundo, a Lisboa, as pessoas, também pela sua veia mais científica, por isso acho que vale muito a pena. Não sei se conhecem, mas não. Desculpa, mas as crónicas são especificamente num tema? Ou Não, tem variadas. a vida. É mesmo a vida. Desde o trânsito, uma pessoa que o irritou, uma pessoa a morrer, saudades do avô que morreu, é muito variado. Depois escolhi um clássico do Tolstói, mas pequenininho, não trouxe um maior, porque eu tento sempre ao longo do ano, eu demorei muitos anos a pegar nos clássicos, e tinha um bocadinho, é tanta coisa boa atual, como é que nós vamos conseguir recuperar anos e anos de bons livros e fora, pelo mundo fora, não é? Este aqui é um romance quase uma novela. E se nunca leram nada do Tolstói, eu aconselho muito este, porque é muito bom, é muito bem escrito, é muito atual, apesar de ter sido escrito há tantos anos, e é um tema muito profundo, porque, narrando aqui, não estou a fazer nenhum spoiler, a morte deste senhor. O livro é sobre esse fim de vida desta pessoa, mas ele trata aqui, no fundo, de quase uma visão, um confronto com a finitude da vida, com o sentido da vida, com o que é verdade, o que é que para nós é a verdade, viver em verdade, a mentira da nossa vida, e como é que isso pode ser tão importante estando consciente de que a vida está a chegar a um fim. Portanto, é quase filosófico. Eu gosto muito também desse lado mais filosófico, e por isso, se nunca leram nada do Tolstói, agora mesmo ia perguntar-te, lês muitos clássicos? Não, tento agora. Há algum que nos recomendes últimos assim anos, para começar? Por acaso é uma coisa que eu não leio muito. aconselho-te este, então. Ok. Porque normalmente são livros sempre de 400, 500 páginas. Pois, Este um aqui, bocadinho mais. em 100 páginas consegues logo ter uma noção. Ok. É uma escrita antiga, mas atual, muito bem escrita, uma história bem contada, e que tem sempre um bocadinho, eu acho que tem sempre um lado mais filosófico, se calhar, do que a escrita dá para mais contemporânea. reflexão. Pois, de certeza. E acho... Mas, portanto, o que eu tentei ao longo de um ano, encaixar 2, 3 clássicos, Ok. com livros mais atuais. Exatamente. Por isso, o terceiro livro, então, é mesmo literatura infantil, O Voltar a Casa, que é um livro que foi editado o ano passado pela Livros do Horizonte, e que eu sou suspeita. Eu tenho 2 filhos pequenos, mas sempre gostei de literatura infantil. Aliás, acho que é por... Não sei se vocês liam em criança, ou se os vossos pais, um avô, alguém vos lia em criança, mas para mim é algo muito presente no meu crescimento, foi lerem-me sempre uma história antes de ir dormir, e portanto tento hoje em dia fazer
fazer o mesmo com os meus filhos, por isso redescobri os livros infantis. Este é o livro que eu escolhi para me focar nesta conversa, porque é um livro muito bonito. A ilustração para mim é sempre um ponto essencial naquilo que são as minhas escolhas quando estou na... Podes mostrar aí por dentro, já agora? Faz na ilustração É lindo, para nós. ele é mesmo Matar-nos a muito curiosidade. bonito. Não, mas vi nas sugestões no site da UC, as tuas sim. sugestões e fui espreitar antes, porque acho que está mesmo muito bonito. É o É género do mesmo- livro, pelo menos quando eu era criança, porque eu também tinha o hábito de que me lessem As histórias. as histórias e resultava comigo muito bem páginas assim com muita cor ou muito Cheias. cheias, muita informação Pois. que eu pudesse explorar também. Sim. E acho que enquanto criança também tens uma certa tendência a acrescentar um bocadinho mais. Sim. Claro, do que claro, estava claro. lá. Além do desenho. Sim, e fiquei curiosa desde a capa. É mesmo, é um livro que o que eu gosto nos livros infantis, as capas para mim contam muito o tipo de ilustração, se calhar, e por acaso é curioso, eu sinto que as crianças valorizam um tipo de grafismo diferente dos adultos. Quando estou, por exemplo, na feira do livro ou numa livraria com os meus filhos, eles vão para uns e eu vou para outros, depois tentamos ali encontrar um consenso, ver qual é que compramos. E o que eu gosto sobretudo nos livros infantis é quando eles não são para nenhuma idade, porque são no fundo para toda a família, para todas as idades. É como um filme infantil, agora por exemplo o último, O Inside o Out. Inside Out. Nós Sim. estamos a ver aquele filme, aquilo não é para as crianças, aquilo é para nós. E eu sinto sempre o mesmo com uma boa história infantil. Aquilo é para nós, é uma metáfora quase. As crianças vão apreender um bocadinho, mas nós Claro. vamos apreender com muito mais profundidade. E acho que vai sempre resgatar ali a nossa criança interior. E depois também tens aquela coisa, não sei se te aconteceu a algum de vocês, que é algum livro que vos marque na infância e depois mais tarde como adultos regressam Exatamente. e leem, ou porque Sim. têm algum carinho e querem ler alguma criança agora que esteja na vossa vida, ou por curiosidade, e depois já veem de outra perspectiva. maneira e há a Sim. sobreposição da vossa perspectiva de criança com a vossa perspectiva de adulto. Sem E dúvida. uma certa nostalgia. É como Não sei, eu gosto de fazer isso, voltar aos Sim, livros sim, antigos sim. e fazer ou isso. até é como voltar aos filmes antigos. Os filmes não é? antigos, Sim, sim. exato. Há pormenores que acabamos Sim. por reparar agora que na altura nos passavam completamente ao lado, sem dúvida. Isto é uma história muito simples mesmo, é só uma menina que gostava muito da sua casa, mas decide ir explorar o mundo lá fora e vai sempre cada vez mais longe, e depois vai apreciando cada elemento da natureza, vai para um lago e depois vai descobrir uma floresta e o fogo, e depois ela está já muito afastada de casa e consegue ver um ponto que lhe desperta a curiosidade de perceber o que é, e vai se aproximando desse ponto e percebe que era a casa dela, ou seja, regressa à casa e redescobre o prazer de voltar a casa. E por isso aquilo, no fundo, é um livro muito simples, mas que podemos aplicar à nossa vida, não é? Nós conseguirmos olhar com um olhar renovado sempre os nossos lugares, se calhar vamos explorar o mundo e vamos viajar, mas aquela sensação de voltar ao nosso lugar, ao nosso espaço, com um olhar... E já leste aos Sim. teus filhos? Já, leio muitas vezes, estive aos meus filhos, sim. Tem elementos que são muito bons para ler a crianças que têm a repetição. Há uma frase sempre que se repete ao longo do livro, que é muito bom para reter a atenção das crianças que são mais distraídas. Sim. E depois também o facto das ilustrações acrescentarem sempre um bocadinho àquilo que é dito, e frases curtas que eu acho que ajuda os livros, pelo menos numa certa idade. Eles têm 5 anos e 4 anos, se calhar ler um conto da Sofia de Melbrenner, que já tentei e já consegui. Fazemos por partes, tipo, lemos uma metade num dia e na outra noite lemos a segunda parte. Assim, um livro curto é sempre bom para embalar o sono e deixá-los assim a sonhar com coisas boas. Sim, é isso. Ok. Então, os meus livros, eu escolhi 3 livros diferentes. O primeiro chama-se A Princesa Aqui Salva-se Sozinha, que é da Amanda Lovelace. Este livro, acho que todos estamos a par que a poesia moderna já sofreu muitas alterações em relação àquilo que era a poesia antigamente. O Pedro certamente saberá falar sobre isto também. Eu, pessoalmente, dou sempre a oportunidade, porque, à semelhança também da Rupi Kaur e tantos outros poetas e poetisas, eu acho sempre que eu gosto de ver da perspectiva também artística, que além da poesia que agora é só poesia, é só uma frase, ou é só uma palavra, eu gosto sempre de tentar perceber um bocadinho além e dar o cunho do autor ou da autora, porque há sempre mais do que aquela palavra está a dizer. E neste caso, este livro, eu fui vender, eu rendi-me este livro pelas reviews também da internet, cedi também um bocadinho a esse lado, porque tem muito boas cotações, e eu pensei, bom, isto deve ser um bom livro para mim, vou-lhe dar uma oportunidade. E na realidade, ele responde.
Não vou dizer que não responde, porque a história, isto nota-se muito que é um livro muito pessoal. Eu acho que a poesia são sempre livros muito pessoais, mas às vezes é mais evidente do que em outros. E neste caso específico fala-se muito sobre a autodescoberta, sobre o ser mulher, há muita questão dos distúrbios alimentares, da mutilação. Então eu gostei muito deste livro porque ele me deixou desconfortável em algumas alturas. E eu gosto de me sentir desconfortável nos livros porque quer dizer que ele de alguma maneira tocou e por isso serviu o seu propósito. Portanto, acho que cumpre. É um livro muito fácil de ler. E acho que para se revisitar não tem que se ler de seguida, não é daqueles livros que têm uma grande continuidade, tem uma organização, mas é uma história de empoderamento que acho que para algumas pessoas que se calhar estão numa fase em que precisam de um bocadinho aquele amor extra vindo de fora, estes são bons lembretes, gosto de ver como bons lembretes. Depois, este foi o livro que eu escolhi, que é basicamente aquilo que eu vos dizia há bocado sobre há sempre um livro para ti. Basicamente os meus livros, apesar de eu gostar muito de escrever poesia, os meus livros são mais os policiais e os thrillers, e gosto muito porque eu já ouvia imenso, como te dizia há pouco, eu já ouvi imenso podcast sobre true crime, já vi imensos documentários, já consumia todo esse tipo de conteúdo, menos em livro. E eu pensei, bom, se calhar está na hora de dar uma oportunidade na literatura. E este livro foi tudo aquilo que eu não estava à espera que ele fosse, porque basicamente neste livro nós conhecemos a Lu, que é a personagem principal, que é vítima de um serial killer com outras 4 mulheres. Portanto, este grupo de 5 mulheres foram todas mortas por um homem. A questão é, quem está a investigar... A Lu vai investigar o seu próprio homicídio porque ela está viva como clone. Vou recapitular. Ou seja, o livro é narrado na primeira pessoa, é a Lu, só que estamos numa época mega futurista, o que também traz outras temáticas super interessantes para o livro, em que a Lu está viva e está a navegar esta sua realidade enquanto a Lu número 2. Ou seja, o que eu gostei neste livro é que eu ia com a expectativa de que... A cara do Pedro está impagável agora. Não, isto foi eu quando eu a ler a sinopse e depois a ler todo o livro. Blade Runner. Sim, mas eu acho que é super tipo... Eu tenho uma pergunta. Futurístico. Ela escolheu voltar como clone ou é não. imposto? Ou seja, basicamente o que acontece é, há este homem que mata 5 mulheres em contextos diferentes, há algumas coisas em comum, depois eles tocam obviamente nesses elementos de policial, mas isto acontece numa altura em que o governo tem um programa de salvamento de vítimas, porque isto acabou por ser um caso mediático, como... Eu não estou a dar spoilers, ok? Isto é... Vocês conseguem ler isto aqui atrás. Então eles escolheram aquelas porque acho que houve muito mediatismo, porque foi o mesmo homem que as matou, então decidiram salvar, porque é um programa experimental, e salvaram aquelas pessoas. Portanto, as nuances sobre a clonagem... Salvaram, As 5. As 5, salvaram-nas todas. Então, meio que género Alcoólicos Anónimos, elas depois também têm um grupo em que se juntam com, tipo, uma counselor, uma pessoa que está a guiá-las Mas na elas nova são vida. reais? São físicas? Não, elas Ou são... é Existem. só uma ideia... É exatamente sobre isso, não, porque elas existem, têm o mesmo corpo, têm as mesmas características, têm acesso às mesmas memórias, a diferença é que elas sabem que morreram e voltaram à vida. Mas são biónicas? Não, são pessoas. Tipo, eles conseguem replicar... E elas explicar lembram-se da morte delas? Era isso que eu ia perguntar. Sim, elas lembram-se até o momento da morte, mas depois há ali uma parte de, tipo, lapso de memória limbo. que eles também propositado. usam isso propositadamente, não é Claro. para o livro. Mas elas são pessoas que, ou seja, estamos numa altura em que a clonagem está de tal forma que eles com a pele, amostras, eles retiram coisas do morto e conseguem replicar, tipo agora como se faz também carne artificial, essas coisas estão a ser exploradas, um bocado esse registro. O terceiro livro que eu escolhi é O Ato Criativo, do Rick Rubin. É um livro que eu gostei muito e é um livro que eu acho que vou consultar muitas vezes. Basicamente, ele insere-se na categoria do desenvolvimento pessoal, que é uma categoria que eu pessoalmente tenho alguns entraves com, mas este, como é muito direcionado para a criação artística, surpreendeu muito positivamente. Outras coisas que eu não gostei tanto, mas porque acho que é um bom lembrete de que toda a gente pode criar, porque na minha profissão em específico, enquanto artista, enquanto escritora, há muito esta questão da criatividade em constante, não é? Onde é que eu vou buscar criatividade? Isto é uma coisa inata, é uma coisa que eu vou cultivar, se vou cultivar é como, e este livro é um livro que cabe a qualquer pessoa, portanto não é uma coisa de, isto é coisa de artista. Não, este livro é uma explicação de que não é coisa de artista. É um livro grande, é complicado de ler se decidirmos lê-lo de uma enfiada. Portanto, acho que é bom para ir consultando. Tem algumas coisas que, como eu até cheguei a ler numa review, que podem parecer um bocado tiradas do Pinterest, mas acho que são muito na mousse, porque falam sobre a criatividade de uma forma muito despretensiosa, muito simples,
e não atribui à criatividade um cunho que eu acho que as pessoas de forma geral têm muito, que é como se fosse um dom, que é uma coisa que nasce Sim. contigo, de que só os especiais é que são criativos Exatamente, e eu trabalho numa consultora, não tenho nada disso. Não, isto é exatamente essa prova, que é tu podes ter um trabalho Qualquer em pessoa pode medicina, ser em criativa. consultoria, em gestão, e tens também criatividade, e aliás as pessoas não têm noção de como a criatividade é importante e tem um papel fundamental nesses trabalhos, na gestão de projetos, em ter novas ideias, portanto a criatividade é importante para toda a gente. Então eu acho que de alguma maneira, às vezes um bocadinho espiritual demais para o meu gosto, tem algumas referências ao budismo e à meditação, mas eu acho que cumpre muito o propósito de resgatar estas nossas coisas até da criança interior, Ok. de como podemos estimular. Não é tão prático como alguns outros livros do tema são, em que dá dicas concretas. E Eu ia te exercício. perguntar isso. tinha Não dá parte tantos mais exercícios dicas. concretos, mas explica-nos muito esta navegação do autoconhecimento, da criatividade e como é que nós podemos olhar para nós enquanto seres criativos e não como seres fechados dentro de uma caixa, independentemente da área. Portanto, gostei muito. Sim, senhor. Bem, eu estou aqui com uma pilha de livros muito giros. Prepara-te, Pedro. Eu este ano trago como sugestão número 1 o indispensável a Mafalda. A Mafalda, acho que é uma personagem que toda a gente aqui Sim. reconhece, que faz 60 anos este ano, ainda por cima, é o aniversário Já é dela. velhota, quase. Continua menina, e eu acho que é uma coisa que eu refiro sempre muito quando eu falo do meu início na banda desenhada, é que o humor gráfico sempre teve muita importância para mim, tanto é que os meus primeiros 2 livros recorrem muito ao humor gráfico e especialmente este estilo de humor que é o tipo de as vinhetas que começa na imprensa e que acho que agora podemos transpor um bocado para o tipo de publicações que às vezes vemos no Instagram ou outras redes sociais. Sim. E eu acho que há primeiro acho que há uma coisa muito boa no livro como a da Mafalda, que era aquilo que falámos sobre os livros infantis, que é um livro que pode ser lido em idades muito diferentes. Eu comecei a ler Mafalda como criança, voltei à Mafalda como adolescente, depois como adulta, e acrescentou sempre, essas novas leituras acrescentaram sempre algo de novo à minha perspectiva. O que não mudou foi que a Mafalda continua a ser uma miúda certeira, mordaz, divertida. E todas estas características eu acho que são muito boas, porque eu acho que este tipo de livro, este tipo de humor e este tipo de personagem funcionam muito bem como uma ferramenta de reflexão social, política, económica, ou mesmo de introspecção sobre nós no dia-a-dia. E então eu não podia deixar de recomendar, claro, pelo meu amor ao humor gráfico e o meu amor a esta personagem, ainda por cima num ano tão especial, pois o livro da Mafalda, como podem ver, eu marquei imensas páginas, porque é umas atrás das outras, a Mafalda não falha. Em segundo lugar, trouxe um livro que eu acho que o Pedro, não sei, desde a nossa experiência no ano passado, eu acho que vou abrir e o Pedro vai dizer que bonito, vamos ver. É super bonito o livro. Pelo menos a capa. Vejam. Eu queria trazer o ponto de partida também para as minhas escolhas foi muito esta ideia de que há um leitor para todos nós, há um livro para cada leitor. E a banda desenhada continua a sofrer um bocado, acho eu, preconceito Sim. de que é para crianças ou só há um determinado tipo de livro. E eu queria com as minhas escolhas contrariar isso, provar exatamente qual é a realidade da banda desenhada. Há muita oferta, muito tipo de histórias, de autores, de estilos e que servem para todas as idades. E então eu trago, se primeiro começo com um livro que é mais de crítica social, este segundo é um livro de aventuras. Acho que é o livro perfeito para ler num domingo à tarde, no sofá, sábado na esplanada a apanhar sol. É um livro lindíssimo, ainda por cima tem esta questão de que não queremos só saber a história, mas podemos ficar a apreciar Exatamente. a arte. Ele é escrito por Zidru. Eu já o ano passado tinha trazido um livro, uma sugestão de leitura, que é Verões Felizes, que tinha sido ilustrado por Jordi Lafavre e este ano é por Edith,
E foi esse livro que o Pedro Eu mal disse- viu disse que bonito. Por isso eu já suspeito Uma que tendência. tu, Suspeitaste bem. além do estilo gráfico, também se calhar tendes para os livros da autoria do Zidro. E esta é uma aventura de Emma, que é esta personagem. Em 1920, em Inglaterra, o noivo desaparece numa expedição para a Lapónia. Ela está apaixonadíssima, está à espera que ele volte para casar, que ele prometeu-lhe. Que voltando, casavam. Decide então, contra tudo e contra todos, Emma vai para a Lapónia, montando a sua própria expedição, Encontrar que é uma- ela e outra pessoa, que isto realmente Proteção de é custos, difícil não é? angariar, não é? Exato. E ela vai à aventura dela. E eu acho que é um livro que tem humor, tem muita elegância na escrita e no traço. E é um bocado também, um bocado como tu falavas nas crónicas, fazer assim uma pausa e se calhar desligar um bocado dos problemas, dos stresses. Acho que é um bom livro, porque é um livro agradável, quente e em que estamos verdadeiramente a torcer pela personagem, mesmo com todos os seus defeitos. Vendeste muito bem. É lindo. Muito bonito mesmo. O terceiro é A Viagem, da Agostina Uhum, tá. Guerreiro. Não sei se vocês conhecem a autora. Não. Também é linda essa É. capa. Simples, mas E este é perfeito super. para ter na mesa junto ao Cabeceira. sofá, não é? Ah, ok. Uma bonito. mesa de café. Livro objeto. É um livro muito, lindo. muito bonito. A capa está incrível. A Agostina Guerreiro é uma artista de banda desenhada argentina que vive já há muitos anos em Barcelona. Eu conhecia por causa do lindo. trabalho que ela desenvolveu com esta personagem, que é de certa maneira autobiográfica, que é a Volátil. Ela tem outros livros em que ela fala com humor, mas com muita sensibilidade também sobre o dia a dia. Ela toca muitos temas de angústias geracionais, de temas femininos, relações. Tem um sobre a gravidez dela, que é a Volátil Mamã, acho eu que é assim que se chama. E ela, neste livro, ela ilustra e retrata uma viagem que fez com uma grande amiga ao Japão. Por isso já é também assim, já se presta a ilustrações expressivas, coloridas. Ela traz muito humor porque ela fala das expectativas que elas tinham, por exemplo, dos estereótipos que tinham criado na cabeça delas em relação à comida, seja o que for, e depois a realidade. Sim. Pois, sim. E depois, claro, ela faz com este traço É assim, lindo. cartoon super elegante, muito expressivo, que com linhas muito simples nós conseguimos, parece que estamos na cena e a comer a comida que elas estavam a comer, mesmo que esteja ilustrado a preto, rosa e vermelho. Exato. Fixe. E é um livro que eu ao início achei, todas as outras obras dela eu devorei num instante. A Viagem foi o primeiro livro da Agostina Guerreiro que eu li assim mais de espaço, mesmo para apreciar. E também para tentar pôr-me um bocado no lugar desta viagem que ela fez a dois níveis, não é? A viagem emocional e a viagem física. E então, como recomendações extra, porque tal como aconteceu no ano passado, deu uma oportunidade de acrescentar aqui no segmento de recomendações toda a lista que eu queria. Gosto. Também vais dizer que este é muito bonito. Vou, não Vê vou. lá. Não, Está não, bonito? já viste vi a anterior? capa, já não vi o... É mesmo bonito. Ah, uau. As ilustrações são mesmo bonitas, sim. E agora é assim, pensar no equilíbrio que é preciso para ser feito para estas ilustrações, que são bonitas, agradáveis, elegantes, e é um livro sobre a primeira escola para meninas negras nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, quando ainda não tinha sido a escravatura abolida em todo o país. Uhum. Ou seja, é um tema pesado, Uhum. mas está escrito com muito bom gosto, acho eu. Outra história real também é um tema muito pesado, mas com muito, muito respeito. Este livro, Erva, conta uma história verídica de uma senhora, Oksun Lee, que durante a Segunda Guerra Mundial foi vendida pela família como mulher de conforto ao exército japonês. As mulheres de conforto eram meninas, crianças, Uhum. vendidas e raptadas para serem escravas sexuais dos militares japoneses. A autora, Kyung-suk Gendril Kim, ela entrevistou a mulher cuja vida ela retrata e o livro aborda as duas coisas, tanto a história, a experiência desta senhora, Uhum. como foi o processo de construção do livro. E ela também fala da importância de respeitar
e de mostrar esta história de uma maneira que não seja Gratuita. exato. Por fim, na banda desenhada Rugas, do Paco Roca, eu só depois de ler o livro é que percebi Também que eu já o ano passado, também gostas, que já o ano passado eu tinha trazido um livro sobre uma pessoa na terceira idade que vai para Pois tinhas. o ano passado foi o mergulho e este ano é Rugas, sobre, se calhar estou aqui a ver um padrão na minha lista de leitura. O que é que isso quer dizer, Filipe? É um senhor que está com Alzheimer e é internado num lar de terceira idade pela família. Começa por ser assim um bocado a reação que me tiveste. Dói no coração, mas depois é as amizades que se criam, as peripécias. No lar. No lar. no lar. Mas E num a tom história- esperançoso para aquela pessoa de que há uma oportunidade de vida mesmo no contexto de lar, ou é um ditar de fim de vida, de isto são os últimos momentos desta pessoa? Acho Qual que é o um tom? alertar para a terceira idade, não é o fim. Não é o fim. Porque a morte é que é o fim. Exato, exato. É É um capítulo Sim, é um capítulo. que também tem as suas magias. É E, isso. e sobre a importância de criar laços e amizades. Em todas as fases das nossas Mesmo vidas, nessa não é? fase. Pois é. Sim, Giro. sim. Isso é uma excelente Toca muito muito. Eu acho, porque para mim é um tema que eu acho muito interessante, que é o tema sobre como a nossa sociedade aborda a velhice e às vezes descarta, não é? A Completamente. importância. E tal como em Mergulho, que também a senhora também estava contrariada a entrar no lar, aqui no Rugas temos este senhor que ainda por cima se debate com Alzheimer, que é o tempo está-lhe a escapar de várias maneiras. Mas é um livro que tem momentos muito divertidos. Recomendo. E agora, que já falei imenso, continuo. O ano passado o Pedro e eu estivemos a falar sobre... O Pedro tinha estado a falar sobre clássicos e eu sou banda desenhada. E então a UC sugeriu que eu lesse Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pá, esse livro está. Essa Essa edição é edição é lindíssima incrível. mesmo. É lindo. Edição fantástica. Muito Sim, bonita. Capa senhora. fantástica. Mais Sim. uma vez reforça a importância das capas É. nos livros, e ainda por cima é uma capa que, tal como tu mencionavas nesse livro, Um Lobo Sim. no Quarto, que Tudo é importante. depois de ler tudo é importante, Os esta elementos. também. E Ok. acho que, além de captar a história, capta o tom do autor. Ok. Porque Machado de Assis conta-nos então a vida desta personagem, Brás Cubas. Já o Brás Cubas morreu, fala-nos ele na primeira pessoa, sobre as suas aventuras e desventuras que o levaram àquela situação de finar. É muito divertido, é muito irónico e vale a pena. Desde o início, uma pessoa ri-se com várias passagens. E por fim, juro que é o último, li o livro do Pedro. É um livro de poesia, Ela Metafisicamente de Outro Mundo. Foi curioso ler este livro depois de ter ouvido clamar poesia, porque tinha um bocado a tua voz enquanto lia. E depois, obviamente, de ter ouvido falar e ter estado aqui numa conversa contigo, eu já esperava que tu escrevesses muito bem, pela maneira como também discutiste todos os livros que trouxeste e a paixão, e acho que este livro só confirma isso. Obrigado. Houve alguns poemas que me até marquei, que gostei muito, e sinto que acompanhei esta tua viagem. Tu, quando falavas ao bocado no teu primeiro livro sobre como a poesia pode ser muito íntima, ler o livro do Pedro, eu até senti um bocado que estava a ler o teu diário, Pedro. E às vezes Não, pensei, É e era um isso. pensei bocadinho- caramba, eu Era- conheço. Pois. Não é do desconhecido. Mas isso é bom, é uma sensação de proximidade sim. que dá. Sim, mas o Pedro é tão honesto e tão cru em alguns momentos que eu pensei, fogo, será que eu devia estar a ler isto? Ou criança, às vezes, também. Adolescente. Faz- Sim, faz é um amor parte. muito jovem que tu descreves aqui, não é? E depois, todas essas etapas, eu não estava a prever para onde é que o livro ia. Não? Não. Ok. Por isso, Bom foi sinal. foi uma aventura, também para mim, uma viagem a acompanhar-te e queria dar-te os parabéns pela elegância com que escreves.
Estou super curiosa. Obrigado, Filipe. Nada. Bem, agora sou eu, não é? Começar. A primeira escolha foi um livro de um dos nossos melhores intelectuais, o José Tolentino Mendonça, uma pessoa que eu admiro bastante, não só pela sua capacidade de escrita, mas e talvez mais importante, a sua independência no pensar. É um dos nossos pensadores mais prolíficos, e já assisti a várias conferências dele sobre poesia, sobre Dante, etc. Gosto muito. Nunca tinha lido nada dele no que toca à poesia e escolhi A Papoula e o Monge, que é um livro que nasce de uma viagem do José Tolentino Mendonça ao Japão, e no Japão ele depara-se com o Jacques Kerouac, acho que é assim que se diz, e com o livro Book of Haikus, livro dos haikus, do Jacques Kerouac, que foi uma experimentação do Jacques com esta forma poética dos haikus, em que são 3 versos, acho que toda a gente tem noção, são 3 versos, 17 sílabas, e portanto o livro inteiro são haikus. Aqui no livro do Tolentino Mendonça, bem, ele é, se não me engano, cardeal no Vaticano, e portanto, em termos temáticos, Deus, religião, morte, vida, e tem alguns haikus muito bons. Posso ler um? Estás sempre à minha frente quando penso que não, quando penso que sim. Pronto. Gostei, um livro simples. Quero ler outros agora do Tolentino Mendonça. Sei que ele tem livros sem ser de haikus, poesia dita normal. Depois trago-vos aqui este grande calhamaço, que é a obra poética da Salete Tavares. A Salete Capa super gira. é linda de morte. A Plural tem feito estas edições, a Plural, em imprensa nacional, que é a coleção Plural, tem feito estas edições de poetas portugueses, e antologias da sua obra poética. A Salete é uma poeta portuguesa nascida em Moçambique e entra dentro do estilo da poesia experimental. Pessoas como o E.M. de Meli Castro também. Ela faz parte de, só para vos mostrar por exemplo, do tipo de poesia que tenta romper com o canon. E tenta romper com o canon em 1950 e 60 e tenta romper com o canon ainda hoje. Eu não posso dizer que tenha lido o livro inteiro, porque não li. Mais uma vez, eu acho que, principalmente quando são obras ou livros que enquadram toda a obra de um certo autor, também é um desserviço quase lê-lo como se lê um romance. E a poesia também não se deve bem ler como se lê um romance de uma assentada. É uma coisa para se ler quando... Para se ir lendo. Para se ir lendo e mais do que isso, quando temos uma predisposição para tal. Uma das coisas no vídeo que publiquei agora da UC tenta mostrar exatamente isso, que a poesia, se calhar, e sobre a banda desenhada também, saiu agora um estudo da APEL, de hábitos de leitura e hábitos de compra, e nesse estudo mostra que a banda desenhada e a poesia são dos géneros literários menos lidos. E eu neste vídeo que fiz para a UC tentei exatamente mostrar que se calhar um desses problemas é tentarmos encarar estes tipos de livros da mesma forma que encaramos um romance, ou da mesma forma que encaramos livros de ficção, policiais, etc. E tentar lê-los da mesma forma. Se calhar temos de mudar o jogo e encontrar formas para a leitura destes livros que não se enquadrem exatamente da mesma forma que lemos um romance. O último livro que trago de poesia é A Noite Virtuosa e Fiel, da Louise Gluck, o Prémio Nobel da Literatura em 2020, na pandemia. E eu nunca tinha lido... Todas estas escolhas que fiz, e digo já, filas da mesma forma que faço quando compro livros de poesia nas livrarias, que é...
eu olho para os livros, pego num, leio 1 ou 2 poemas e decido se compro ou se não compro. Muitas vezes compro sem saber quem são os autores, a maior parte das vezes compro sem saber quem são os autores. Obviamente que conhecia o Tolentino Mendonça, mas nunca tinha lido nada dele, não sabia quem era a Salete Tavares e conhecia a Louise Gluck de ter ganhado o Prémio Nobel, mas nunca tinha lido nada dela. E, aliás, nunca tinha lido um livro de poesia de um autor internacional do início ao fim. Este foi o primeiro. Não sei se foi a melhor escolha. Porquê? Porque toda a gente diz que A Noite Virtuosa e Fiel, que foi lançado em 2014, é um dos livros mais estranhos da Louise. É um dos livros, talvez o primeiro e o único, em que ela cruza, digamos, a poesia com estrofes mais tradicional com aquilo que, por exemplo, o Alberto faz muito, que é a poesia em prosa. Uhum. Uma amiga dela disse que isto tinha sido a primeira vez que ela o fizera. E eu ainda não sei bem o que pensar. Não é um livro fácil. Foi traduzido pela Margarida Valdegato, que fez um trabalho excepcional, e para quem deixo um beijinho, que eu conheci a Margarida num festival de poesia e gosto muito dela, e ela fez um trabalho muito bom, mas não é um livro necessariamente fácil. Fala sobre o tempo. O meu próximo livro vai também tocar um pouco neste tema, e portanto eu quando comecei a ler não sabia, mas depois fui ler algumas coisas sobre ele, porque de facto, não entendendo o tema central, que é, no fundo, isto parece um filme do Christopher Nolan, em que há uma linha, não vou dizer narrativa, mas podemos dizer uma linha condutora contínua, e aquilo que ela faz é entrecruzar com vários sujeitos poéticos, homem, mulher, uma criança, e várias, digamos, ao longo de um dia ou ao longo de vários dias, várias situações entre estes vários sujeitos poéticos. Lá está, é um daqueles livros que não dá para ler. Ok, vamos sentar, eu vou abrir o livro e vou ler lês um poema e ficas... Não, eu tenho de voltar a ler isto com calma, frase a frase, verso a verso, estrofe a estrofe, para ver o que é que consigo tirar daqui. Não é daqueles livros, digamos, mais imediatos, em que aquilo que retemos é exatamente aquilo que está escrito. Certo. E ela faz uma coisa muito bonita, que trata aqui um bocadinho da alienação do real, quando assume a voz do sujeito poético de uma criança. Eu vou ler-vos um excerto em que a criança pegou no seu primeiro livro de leitura, que todos tivemos um, e diz assim: peguei no meu primeiro livro de leitura, que parecia ser uma história sobre 2 crianças. Não podia ler as palavras. Na 3ª página aparecia um cão, na 5ª página havia uma bola. Uma das crianças atirava a mais alto do que parecia possível, ao que flutuava o cão até ao céu para se juntar à bola. Aquilo parecia uma história. Virei as páginas. Quando acabei, voltei a virá-las, assumindo a história uma forma circular como o zodíaco. Então descia-me. A bola amarela parecia promíscua, com igual à vontade na mão da criança e na boca do cão. Mãos por baixo de mim a levantar-me. Podiam ser as mãos de qualquer pessoa, de homem, de mulher. Lágrimas a cair sobre a pele exposta. De quem eram? Ou estávamos lá fora, à chuva, à espera que chegasse o carro? Ou seja, é esta visão do mundo quase desprovida de agência que uma criança tem, que é o mundo vai acontecendo, e tu não sabes bem, enquanto criança não sabes bem o porquê. Sim. Ou quando adormeces, aquela situação quando adormecias no sofá e de repente acordavas e estavas na cama. Na cama. Eu A vida vim está só a eu vim a acontecer e tu estás levitar. só lá. Exato. Quem é que me trouxe para aqui? E ela é brilhante na forma como consegue demonstrar isto na poesia. E depois da poesia, mais uma vez, o ano passado a Filipa já disse que leu o meu livrinho, e eu também propus-me a ler os... É 3, não é? Só tens 3? Sim. Pronto, eu propus-me a ler os 3 livros da Filipa. Não li ainda o último, chamado Amor, mas li o Somos Mesmo uma Merda a Crescer
e o Entalados. E o ano passado eu não conhecia a Filipa de lado nenhum. Adorei a nossa conversa e obviamente que uma pessoa tem uma noção de como é que uma pessoa escreve pela forma que a pessoa articula os argumentos ou fala, mas foi uma excelente surpresa. Primeiro, ver que um livro de banda desenhada tem tanto espaço para um fio narrativo como tem este teu primeiro. Ele está separado. Agora vou. Ele está dividido em vários capítulos. Um capítulo sobre amor, um capítulo sobre ansiedade, um trabalho. Gostei bastante. E depois o Entalados. O Entalados é um livro muito engraçado. Fala sobre. Agora estou aqui a vender o peixe. Fala sobre a nossa relação com as alterações climáticas, certo? E a forma como nós, achando que estamos a fazer bem, Se calhar não estamos às a vezes fazer. é um bocado irrelevante aquilo que fazemos. Portanto, ela tem uma pequena introdução e depois são tudo pequenas... Como é que tu chamas a cada momento? Só para não... São gags, é Ga- humor gráfico. É? Cada página vale por... Vale por si. Pronto, então, eu rimo muito, eu posso mostrar-vos 2. Por exemplo, este aqui. Estou a começar por tirar coelhos da cartola e talvez consiga avançar para outras espécies em risco. Pronto. E, portanto, gostei bastante. Obrigado por me teres aberto os olhos e mais hoje, outra vez, para a banda desenhada. E tu a mim a poesia, para além dos clássicos. Pois é, mas... E por teres vendido o peixe tão bem. Não. Ora é essa. Bem, parece que temos aqui uma surpresa da UC. Vamos lá ver o que é. Ora, Caixinha muito bonita. isto agora. Espera. Quem é que me ajuda a mexer nisso? Então quem é que começa? Grande Quem é production que é o value. audaz? Não, primeiro as senhoras. Não ajuda, Bora, porque só Marta, são vá, 4, bora. mas... Quando pensas no teu livro, qual a primeira palavra que te vem à cabeça e porquê? Luz. Acho que é luz, sim. Então, não sei se conhecem o meu livro. O meu livro chama-se Um Dia Bom. É um livro infantil, mas para todas as idades, para toda a família. E foi escrito ainda muito antes de eu perceber o que é que o livro viria a ser, e depois passou para o lado da ilustração, da ilustradora, e eu escrevi-o em jeito de uma narrativa quase em oração à gratidão. Portanto, no fundo fui dissertar sobre o que era para mim um dia bom. Um dia bom às vezes, e era sempre, e, portanto o livro é todo, às vezes um dia bom é uma gargalhada, é uma mão amiga, é uma pessoa, é um cheiro. E depois a ilustradora foi ilustrá-lo, e depois nesse momento em que ela estava a tentar inspirar-se para o livro, portanto aquilo era uma narrativa aberta, ela poderia ter interpretado como quisesse, coincidiu com uma fase em que a minha filha ficou doente com uma leucemia. Portanto, isto foi há 2 anos atrás, e foi a partir desse momento que a ilustradora teve inspiração para os desenhos, e foi construir a história da minha filha, que se chama Luz, ao longo desse processo de tratamento e cura da minha filha. E eu não o tinha escrito a pensar nem pouco mais ou menos que fosse autobiográfico. Fui um pouco só refletir sobre o que é que para mim tornavam os dias em dias bons e dias especiais, pequenas coisas e simples acontecimentos do dia que transformam os nossos dias e a nossa forma de ver o mundo. E depois transformou-se em algo muito, muito maior e muito mais significativo, e também muito mais inspirador, porque é sempre a personagem principal de facto era uma criança e uma mãe a ensinar-lhe porque é que havia sempre uma forma de olhar para o dia, em transformar o dia num dia bom. Portanto, sim, o livro é preto e branco. Eu tinha pedido à ilustradora um livro cheio de cor, e ela disse, não, eu vou desenhá-la preto e branco, e vai ter só pequenos detalhes de luz
a amarelo, e também alguns detalhes assim, um vermelho a cor de rosado, que são em algumas imagens, algumas ilustrações que têm o coração ou o sangue a passar, e portanto ele é muito simples, as ilustrações estão lindas e espelham um pouco a luz num sentido figurativo. É a minha filha que está ali, mas somos todos nós, e são a forma como nós encontramos luz nos nossos dias. É um pouco isso. Muito bonito, mesmo bonito. Amei. Obrigado, Marta. Obrigada. Quem é que vai a seguir? Vai tu, Lara. Qual foi o primeiro livro que despertou o teu interesse na leitura e escrita? Bem, eu acho que isto são 2 livros distintos, porque há o livro que sequer me despertou mais o interesse para a leitura e o que despertou mais o interesse para a escrita. O de leitura, eu diria, sem dúvida, o Tudo o que Temos Cá Dentro, do Daniel Sampaio. É o meu. A sério. Juro. Uau. Juro por tudo. Quando nós estávamos a discutir sobre este episódio e eu pensei sobre esse meu livro, Pronto. esse é o livro da minha vida, 100%. Que lindo. Ok. Eu li-o no secundário e na altura foi obrigada, porque eu tive literatura portuguesa como disciplina. Pronto, e foi um livro que me foi proposto para fazer parte do portfólio e eu estava muito naquela, ainda por cima, acho que isto vai ser um bocado seca. E não é, porque o Daniel Sampaio tem muitos livros técnicos de psiquiatria, mas esta história em particular é ficcional e fala, acompanhamos um rapaz que teve uma perda há pouco tempo, que ele nem consegue bem caracterizar aquilo como uma namorada, como uma amiga que se suicidou, e vamos acompanhar o processo de terapia dele. Então o livro é muito isso e pronto, Não, o livro é maravilhoso. O livro é espetacular, mas É o muito que eu gosto maravilhoso. mais é que ele é falado do prisma do psiquiatra, e exatamente. do paciente. Sim. Então ele muda várias vezes ao longo de, ok, agora está a falar o psiquiatra e de repente nós entramos na cabeça e está o jovem a falar. Então trata muito os temas da adolescência, as crises de identidade, esta navegação do amor, de A relação com os ele não pais. sabe bem sequer quem é que era aquela pessoa para ele, mas aquilo impactou-lhe imenso porque perdeu uma pessoa que era qualquer coisa, a relação com os pais, o processo terapêutico fala imenso sobre esta, tipo, no início há uma frase logo, eu li também na altura da minha adolescência e é uma fase muito difícil da minha vida, por isso é que esse livro me fez tanto eco, que logo no início o rapaz quando vai para a consulta diz logo assim, os psiquiatras são para malucos. E logo ali uma entrada, claro, há uma altura da nossa vida em que alguém já pensou nisto, em que já tivemos esse estigma e depois ele desconstrói até ao fim do livro. Acho que para jovens é super especial, a leitura super muito fácil importante. e definitivamente marcou a minha vida mesmo. Muito Acho engraçado. que, sim, para terem uma percepção e às vezes até para desmistificar esta questão da terapia, porque há muita gente que ainda não recorre à ajuda porque tem este preconceito do que é fazer terapia, acho que pode ser efetivamente um livro muito importante e na altura ajudou muito. O livro que me despertou o interesse para a escrita, eu diria todos, porque acho que todos os livros que lemos acabam por ter aqui um papel importante em quem nós nos tornamos enquanto escritores. Portanto, esta parte para mim ainda é muito recente, portanto não consigo pensar assim num. Apontar um apenas. Sim, acho que todo o conjunto de livros, eu leio muito, todos os livros que leio são importantes para quem eu me torno todos os dias enquanto autora, sim. Muito bem. Vais tu? Já vou. Ai. Que conselho darias a alguém que quer ser autor ou autora e como se deve começar esse percurso? Ui. Acho que é mais difícil. Eu acho que é difícil. Que conselho daria? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é não ter medo de escrever e experimentar. Porque eu acho que eu vou falar agora do prisma pessoal, não vou dizer do geral. Que o que eu senti imenso era eu gostava de ler coisas diferentes, então quando descobri a leitura que havia várias coisas diferentes que eu podia ler e passei por um processo de então e a minha identidade enquanto autora está onde? Ou seja, eu gosto de ler isto, mas será que eu gosto de escrever isto? Então agora neste caso eu gosto imenso de ler sobre homicídios, mas não me vejo de maneira nenhuma a escrever sobre homicídios. Então separar-me entre aquilo que eu gosto de ler e aquilo que eu vou gostar de escrever foi uma diferença, mas acho que é manter-nos fiéis àquilo que é a nossa identidade à parte da escrita, porque eu acho que nós, enquanto pessoas, está intrinsecamente ligado àquilo que somos enquanto autor. Sim. Porque não é uma profissão que nós, tipo, podemos ter esta atividade e não tem nada a ver com quem sou. Não. Sim, É uma coisa que sim. tem super a ver com quem nós somos. E como tu dizias, a forma como nós nos expressamos e falamos, isso também diz muito sobre nós na escrita. Portanto, o melhor conselho é talvez ser fiel àquilo que nós somos fora dos livros
e não ter medo de começar, porque é um mundo, como nós todos aqui sabemos, é um mundo muito corrido e com muitos lançamentos, e acho que essa sensibilidade só se ganha quando já se está dentro do mundo, que é, nós só damos valor a quantos livros estão numa prateleira quando somos autores, porque até lá é tipo, tantas cores e tantos livros diferentes, e de repente pensamos, o meu está ali, assim, aquele traço minúsculo ali no meio daqueles 300. Portanto, é não ter medo de começar, mas mantendo sempre fidelidade àquilo que é o nosso estilo de escrita, porque quando nós tentamos cair naquilo que são os outros, aliás, falámos há bocado sobre o Yellowface, aquele livro que fala sobre roubar a história de outra autora e vender como se fosse nossa. A uma da altura essa história sai furada, porque se tentarmos muito ser mais parecido com aquele ou mais parecido com aquela que admiramos, isso pode aguentar-se durante um tempo, mas vai haver uma altura em que isso vai ter que cair por terra, porque a escrita não sobrevive a tentar copiar qualquer coisa, talvez inspirar. Também é um processo normal, tu quando começas a escrever, emulares aqueles que mais gostas. Ou aqueles que mais lês. Mas acho que isso é o caminho do autoconhecimento, não é? Que é, ok, eu gosto disto, se não sei para onde ir, talvez vou inspirar-me aqui, tentar. E depois acho que nessa tentativa é que tu descobres onde é que te encontraste, não é? Sim, porque se calhar uma pessoa pode adorar escrever como o Virgílio Ferreira, mas tu começas e percebes. Uma pessoa que tenha algum senso comum percebe que, ok, eu não sou o Virgílio Ferreira. Exato, há uma altura em que tu percebes, não é? São muito poucos aqueles que são mestres na forma de escrita como os nossos grandes mestres. E nesse sentido tem de haver um ponto em que tu, ok, eu posso tirar inspiração, mas tentar colocar o meu cunho pessoal e tentar colocar algo que, por exemplo, o Virgílio ou o Essa ou o Fernando Pessoa não tenha e eu tenho. Exato. Disseste um muito melhor conselho do que eu, que é procurar aquilo que tu tens que as outras pessoas não têm, não do ponto de vista competitivo da coisa, mas de procurares aquilo que é especial em ti. Exato. Porque essa coisa especial, quando tu a encontrares, vais poder passar a alguém que ainda não encontrou isso noutro autor. Quais são os... Tenho escolhido outra. Quais são os melhores locais para escrever na tua cidade? Eu não escrevo... Eu não tenho local. Eu escrevo em todo lado. Eu preciso de um local sossegado, livre de barulho, para me conseguir concentrar. Não o faço em público. E sempre que me aparece uma ideia qualquer, eu ou aponto ou rabisco qualquer coisa rápido. Mas ou seja, eu não sei se vocês têm, se tiverem podem responder, mas para mim esta questão não, eu não escrevo na minha cidade. Estou como tu. Igual. Ou se calhar tiro notas e aponto ideias que me surgem, mas depois sentares para, não, o labor de escrever não é feito... sim, no máximo há um primeiro esboço em termos de texto, porque o meu primeiro livro, eu ainda tenho o bloco de bolso onde eu anotei quase tudo. E eu na altura ainda fazia, se estivesse pontualmente em algum sítio, eu ainda me tentava atrever a alongar-me, mas depois percebi que sou como tu, depois tenho que estar sossegada. Demasiada influência externa, depois distrai-te da tarefa. Sim, gosto de viver aquele momento de, assim, no meu ambiente, em silêncio, confortável. Uhum. Certo. Eu sou igual, É. também. Muito Sim, por básicos. acaso. Exato. Bora, Filipa. Inventem respostas. Ai, está difícil. Está presa. Nós vamos chegar. Arrasta. Qual é o impacto que esperas que o teu livro tenha em quem o lê? Olhem, eu vou dizer, tanto para o livro que eu escolhi da Mafalda, como para o meu último livro, Amor. Um momento bem passado, um momento de pausa. Eu sei que digo isto muitas vezes, mas a vida está louca, está acelerada. Acho que eu utilizo a leitura como uma recompensa para mim própria, como um mimo, e é o que eu espero que estas leituras sejam para quem os leia. Um mimo, um momento para desconectar e aproveitar, e espero que tenho a certeza que a Mafalda o fará mais, com mais eficácia e mais recorrentemente, mas espero que haja algumas gargalhadas ambos os livros. E é isso.
Muito bem, a caixa voltou para cima da mesa e agora temos aqui um conjunto de desafios. Queres que eu ponha aqui no meio? Ajudai-me, por favor. Não, ok. Bem, posso começar? Né? Importam-se? Posso? Nada, Bora. força. Desafiamos-te a propores uma troca de um dos teus livros do desafio por um dos que foram apresentados hoje. Não podes dar o pior que o que tu gostaste menos. Não, porque eu gostei de todos. Sim, mas o que gostaste menos não podes, tens de dar o que gostaste mais. Agora ele tem agora instalaste agora. O que eu gostei mais. Olha, se calhar eu trocaria contigo. Já leste, Sara? Sim. Não. O Tolentino Mendonça. Não. Então trocaria contigo o Tolentino Mendonça pelo teu dos homicídios. Boa, vamos a isso. Que eu Ficaste curioso. fiquei Mas curioso. tu não- Pá, Mas tu, e grande capa. Não, não, é? a capa Grande está brutal. Eu até fui mais para esse livro no Boa início, capa. foi mais pela capa. Foi a Boa primeira capa. coisa que. Pronto, e espero que. Eu fiquei curiosa. Não sei se Estou és leitora de haikus, Não, mas vou ser agora. mas Vou-me tornar. acho que é uma boa experiência de leitura. E mais? Alguém quer trocar mais? Quem é que tá? Alguém tem um livro que queira trocar? Como Agora quiserem. sim, esta pressão. Não. Sempre Fiquei seja. com Sem pressões, se Bom, não tiverem, não tem. Eu trocava vários. Eu trocava os meus, não porque eles não são bons, mas trocava 2 dos meus por 2 dos teus. Quais é que trocavas? Eu dava-te os Unis 100, porque agora não vou dar o que o Pedro me deu. Por A Viagem, que fiquei super curiosa, e agora o segundo é que é mais difícil. Pela Viagem e talvez o Branco ao meu redor. Branco em redor. Branco em redor. Queres ajuda? Que eu fiquei super. Obrigada. Está feito. Quem é que vai Eu agora acho que ao tu vais desafio? gostar do modo criativo. Do Estou modo curiosa, ser. por acaso fico curiosa com este. O Rick Rubin é uma pessoa excepcional. Uhum. Eu também acho que a viagem também eu queria, mas agora não tenho essa maldade. Mas trocaria o meu Voltar a Casa por o outro do tal ilustrador que disputou muito. Olha, toda a gente A quer os Filipa, teus. a Filipa vai daqui sair daqui sem Filipa. livros, Venceste. completamente. A banda desenhada Ela vai sai daqui sem ser nada. a nova moda É um da bom literatura presságio. em Portugal. É um bom presságio. Trending in O que é que tu Portugal. queres pelo erva? Ela já dá de todos. Olha, quero o menos deprimente, porque eles deixaram-me um bocado triste. O menos deprimente? Ei. Não há. Não há. É mesmo isso. Olha, mas eu li o Nini e aconselho. Portanto, se tivesse que escolher. Mas não esse é o que conheço os tem a outros criança, não é? É. Então não quero esse. E o cão. dois. Ok. Ok, um ovo no quarto. Bimba. Onde é que está o ovo? Por acaso esse o erva também pareceu parece- espetacular. Pesado. Já está tudo? Acho que já. Todos trocados. Alguém está muito Todos infeliz trocamos. com as suas Não, vais. estou muito feliz. Foi. Ok, então vá, vou ter. Partilha uma tara ou mania ou tique enquanto leitora que sabes ser fora do normal. Não tenho. Por isso, quais são os vossos? Eu costumo passar à frente. Não vais ler a última página. Prefácios. Eu também. Não foi também polémico, costumo. não foi tão polémico Mas quanto podia prefácios ser. Não foi polémico. escritos por outros? Por ou outros. pelo autor lês? Sim. Eu Pronto. às vezes salto escrito por autor. Porque isto é completamente pouco pensado até agora, mas penso, se fosse assim tão importante, estaria no prefácio. Olha, Mas foi o autor que escreveu. eu vou-te dar um Sim, prefácio. mas vou-te- porquê no prefácio e não enquanto introdução Eu- do primeiro capítulo ou do início do livro? Eu vou-te Ai, sugerir ok. um prefácio para leres, Sim, Sara. mas Queria ver se tinha um aqui. Isso Eu não não sabia acontece que os sempre. prefácios eram tão. Polémicos. Tão Exato. se polémicos. calhar não Não. são, Completamente se calhar estamos a criar agora. Não, olha, tu vais ter de ler o prefácio dos bichos, do Miguel Torre. Ok, Agora. E depois, agora. Agora, vou- exato, acabamos, agora. eu- e depois diz-me se saltarias esse prefácio. Ok, não, eu não vou ser Não, injusta a não. dizer que Depois de salto sempre. leres, pensa naquilo que perderias se tivesse saltado Ok, aquele prefácio. obrigada. Mais taras e Mais manias. A pressão. Ler vários livros ao mesmo tempo. Sim, ok. Também Também tenho faço Também isso. faço isso.
Mas isso nem sempre é muito bom. Que é querer engolir todos e de repente... Eu devia acho que é ser- gerir Não, o... é gerir a leitura, sim. Destinar-se, eu pelo menos funciono assim. Giro os dias da semana pelas minhas leituras. Mas do mesmo género? Ou livros Tento completamente intercalar, depois? eu só leio ficção, romances e thrillers. Tento não misturar muito. Pois, E coisas senão- assim mais pesadas, com mais leves. Pronto, é uma mexórdia. Então, próxima, Next. quem é que vai? Podes ir tu. Ui, diz-nos os títulos do melhor e do pior livro que já leste, mas não digas qual é qual. Ui. Sim, eu não Quem começa? Vamos lançar a polémica agora. Agora que não é fácil. Eu não tenho assim nenhum livro que tenha dito, não, isto é horrível. Mas vou tentar lembrar-me de um recente. Vou dizer então A Amiga Genial e O Amante. A Amiga Genial da Helena Ferrante e O Amante, que é da Marguerite Duras. Eu diria acho que que eu nunca ouvi ninguém dizer que não gostou da Amiga Genial. Eu nunca ouvi ninguém dizer que não gostou do Amante. Ai, Jesus. Se polarizaram agora. Ui. Não é para desvendar? A Amiga Genial está ali. Ainda estou a olhar para ela, está ali atrás. Pois está. Pois está. Acho que vais ter que desvendar. Ficar tenso se for a... É assim, eu adorei A Amiga Genial, li os 4 de sentada. Não, foi, Quarto o triunfo. Amante para mim foi tramado de ler. Tramado mesmo. Mas E o que é que eu não adoro a gostaste? Marguerite Duras, gosto do que ela escreve, mas eu também estava num quarto de hospital com a minha filha a ler e achei-o muito denso e talvez, mas senti, ok, eu até acho que sou uma pessoa, eu tenho estudos, eu gosto de ler e eu não estou a conseguir alcançar este livro. Portanto, e li-o até ao fim, mas gostou-me, apetecia-me saltar. Uhum. E é pequenino. Mais. E tu, Lara? Assim, o pior, eu acho que é uma palavra pesada, mas guiando-me por livro, vou-me guiar por um livro que abandonei, que eu acho que li que é 30 páginas e não deu mais. Cada Verão Passado e Magnolia Parks. Estamos a julgar pelos títulos, Cada verão né? passado é de quem? Da Carly Fortune. Magnolia Parks, eu acho que ele está para aí, não acho está? que ele está a algures aqui. Pois eu nunca li. Estão ali, Eu não ali li- da... Eu não li nenhum. Eu estão nunca li aqui. nenhum também. Estava a tentar. Por isso estou a julgar Pensar- só pelo título. Estava a e tentar só pelo- pensar se Não, já tinha ouvido. eu sei que o Magnolia Parks é muito batido no TikTok também. Uhum, é. Portanto, eu diria esse. O quê? Como Esse o quê? Pior. Como Também é. tivesse a Que poço de futilidades aquele livro, Nossa Senhora. Se quiserem aprender sobre marcas de luxo, é o ideal. É o Magnolia Parks, muito bem. Ok. Estamos todos a pensar no que é que vamos dizer, Sara. não é? Ok. O livro que eu vou dizer pior não é pior porque o livro é muito bom, até falámos dele de manhã, mas desiludiu-me, portanto vou considerá-lo o pior das minhas últimas. Portanto, os dois livros são O Tudo é Rio e o Yellow Face. Agora já sabemos. Pois, Não, acho que só uma pessoa é que... era eu sou, se calhar, sou a única pessoa que não estava. Não. Não. Acho que foi só com a Lara que eu falei isto. E nem falei grande coisa, portanto, continuo Espera, às é moscas. Tudo é Rio Tudo e a Yellow Rio Face. da Carla Madeira. Está ali. Está ali. Acho que achaste o Yellow Face o pior. Pois, também acho que é Sim. isso. Yeah. Eu ia dizer que não conheço ninguém Mas não olha, tenha que eu dito que não tenho... gostou do Tudo é agora Rio. vou causar outra polémica. O Tudo é Rio também foi dos piores livros que eu li este ano. Ou não? Ah, meu Deus. Eu adorei Foi, o Yellow sei. Face, por Não isso já gostei do estamos que ela aqui todas. fez com Então- a mensagem. O Vamos ver. Tudo é Rio eu gostei. Foi uma leitura que eu não fiz seguida, apesar do livro ser pequeno. Gostei. Portanto, também não vou dizer o melhor livro, né? Estou só a basear nos últimos. Portanto, gostei. O Yellow Face, para mim, eu estava apaixonada. Eu só quero dar-lhe o pior para mostrar o quão triste eu fiquei com o fim. Porque o livro Mas falou... afinal é que é aberto? Não. Não é Oh, aberto. tá. É só desilude. Para mim. Porque ele não é aberto. E eu adoro a autora, adorei a forma de escrita, adorei o tamanho dele, porque foi proporcional àquilo que eu queria que ela descrevesse. Certo. Portanto, não, porque há muita gente que fala do Yellow Face, que é uma lata de palha, que diz que tem é muito engonhanço, que ela fala coisas só para dizer que fala. Eu não achei nada disso, achei que o livro era ótimo, mas com tanto build-up, chegar àquele fim, eu fiquei
triste. Eu lembro-me perfeitamente do momento que eu te levei o livro, eu estava com uns amigos e ele veio e disse: desculpem, mas eu preciso mesmo de acabar este livro agora. E acabei o livro e pensei: não, a sério que isto tudo? Fizeste-me passar por isto? E acabaste assim comigo. E senti isto. Portanto, vou ter que lhe dar o pior, mas não é o pior, é dos melhores livros que eu já li ultimamente, mas dentro de todos, pelo fim. Agora digo eu os meus títulos. 100 Anos de Solidão e A Praia do Destino. Não sei se posso jogar a esse jogo. Não, porque eu acho que sei a resposta pela conversa do ano passado. Portanto, eu não posso jogar. Ui. Eu não sei se queres ser polémica. E se calhar os 100 anos de solidão é o pior para ti. Não sei se vocês querem tentar adivinhar também. Não sei, tu estavas com uma expressão estranha, realmente, Foi, quando foi. falaste dos 100 Pareceu anos tipo, "Ei, de... vou largar um título que toda a gente Foi. gosta." Se calhar. Eu acho que não pode ser. Tem que ser, Estás tem proibida. que ser o outro. A Praia do Destino? Sim, é A Praia do Destino, é o que eu escolho como pior. Pior. Sim. E Cara. 100 Anos de Solidão. Ok. Ufa. É o teu queridinho. Estava Ok. aliviada. Eu lembrava. Quando passado tu tinhas falado muito bem Sim, dele. eu admiro muito, muito a escrita de Gabriel Garcia Marques. Foi um livro que me marcou muito. Já vi críticas negativas, não consigo relacionar-me com elas. É um livro que adoro, adoro, adoro. E A Praia do Destino foi um dos poucos livros que eu não consegui terminar, simplesmente não consegui entrar na história, nem terminá-la. É de quem? Por acaso não conheço. Anita Shrive, não sei, desculpem. é que eu Não conheço. Ela trouxe apontamento, mas eu... Boa. Ok. Anitta Desculpa a pergunta difícil. Não, eu é que não consigo ler a minha letra. Shreve. Adoro. Shrive, ela é muito. A autora é muito conhecida, ela tem muitos sorte. Ela tem muitos. Sim, ela não está preocupada Romances. com este... Ela está Sim. falecida. Pronto. Então se preocupa mesmo. Ela ok. está defunta. Defunta. E agora tu, Para Pedro? mim, tu também não podes jogar este jogo. Uhum. Já sabes a Ok. resposta. Eu vou dar 3, pode ser? 2 deles não gosto e um deles gosto. Tens que dizer dois que não gosto. Aí digo com todo o prazer. Adoro dizer. Grimos, do Salman Rushdie, Diabo, do Gonçalo M. Tavares, Mataram a Cotovia, da Harper Lee. Eu Portanto, senti temos- como Mataram a Cotovia que tu quiseste deixar para o fio que não gostavas. Um dos. Mas eram dois que não gosto. Então Dois calma. que Estou não a Então, dar um, acho. Senti. Estou só a o do ajudar. meio é aquele que gostas. O do M. Tavares, sim. Yeah. Também do Gonçalo senti. M. Tavares gostas? Não. Não. É o Mataram a Cotovia, é o meu livro favorito. Ok. Ok. O Grimos é o primeiro romance do Salman Rushdie. Nem consigo bem. Não dá. Meter para palavras. Não dá bem para entender. Aliás, ele próprio diz que não consegue avaliar o livro. Portanto, Leitores há muitos, mas e tu? Que tipo de leitor és? Livros de bolso ou livros Normal. normais? Normais. normal. Estou sozinha nesta. Estás, normais. estás. Capa mole ou capa dura? Capa Mal. dura. Mole. Depende do livro. Yeah, também depende do livro, mas por Sim, por regra. depende do livro, mas em geral eu diria mole. Em geral, Mas não. em geral também mal. Romances ou policiais thrillers? Romances. 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 Ficaste Adeus. sozinha. Time herói ou time vilão? Herói. Time Herói. Um vilão. Vilão. Herói. Herói que se torna vilão ou vilão que se torna herói? Herói Vilão que se torna torna. Herói que se Vilão torna Vilão que se vilão. torna herói. Herói que se torna vilão. Yeah. Marcadores ou dobrar o canto da folha? Ambos. Ambos. Marcadores. Dobrar o canto. Marcadores. Do livro. Ambos. Está tudo dobrado. Mas o coitadinhos dobrar dos para meus mim é livros. o substituto de sublinhar às vezes. Exato. E não de marcador. Sim, eu Ok, também faço pois. isso, sim. Tem uma frase que eu gosto, dobro o É cantinho. isso, eu também. Sim. Então, mas depois então és de abres dobrar. o livro e não sabes onde é que está a frase. Encontras. Lês ok. outra vez. É só compilar. Desculpa. Livros novos ou livros usados? Novos. Novos. Ambos. Não vou mentir. Ambos também. Não tenho preferência, mas tenho mais livros novos que livros usados. Sim. Né? Por Também, isso sim, vou, sim. Também. vou por essa. Romance clichê versus romance picante. Clichê.
Clichê, sim. Sim, clichê. Clichê. Que- Que banda aborrecida. como é que é? Baunilha, não é? Vanilla? Mesmo, esta fica para o fim. Ficção ou não ficção? Não, Ficção. ficção. Não, ficção. Ficção, Ficção, sim. ok. Estante com livros organizados ou estante com livros desorganizados? Organizados. Não organizado. Neste momento está Organizados. desorganizado. Organizados. Devia estar organizada, mas não dá. Desorganizado total. E por fim, sequela ou nova história? Nova história. história. Está toda a gente farta de sequela. Sim, sim. Quer dizer, depende das séries. Eu há algumas séries que estou super entusiasmada com as sequelas. Por exemplo, o Richard Osman com o Thursday Murder Club. Estou sempre à espera de que ele agora decidiu fazer uma interrupção das sequelas. Mas de resto escolho, ok. História Nova não. Nova história. Quem é que Marta, falta? Bora. Muita coisa. Leitura de más reviews de cada livro que os participantes selecionaram para o desafio sem dizer a que livro pertencem. Bora. Bem, vamos a Medo. isso. Estou muito curiosa. Então, 3 estrelas. Lulumi. É um romance que eu adorei, mas admito que é como uma viagem de comboio pelos trilhos do excêntrico, cheio de paragens inesperadas e personagens tão peculiares que até parece que saíram de um carnaval literário. Se estás disposto a embarcar numa aventura literária que desafia a lógica e adoras um pouco de extravagância com piada, este é o teu livro. Se tudo isto te parece demasiado, então é melhor seguires para outras leituras. Será que é romance. sobre a viagem? Era um romance, ela dizia Não, no será início que era um será que é romance. o do homicídio? Não, por isso não é um romance. Ela dizia no início um romance. Não pode ser. Não foi, Este. no início não dizia. Eu, sinceramente, Fez- acho que é as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, ok. Ah, Sim, faz Ah. sentido. ok. Boa. Faz sentido, faz sentido. Boa. Boa, boa. Próxima. 2 estrelas. O meu nome é Jeff. O autor repete o óbvio de forma incessante e interminável. Não há muito aqui que inspira um nível mais profundo. Parece uma coleção de filosofias do Instagram. Já sei. Uma estrela porque até gosto do autor e uma estrela pela capa e iconografia que estão fixe. De resto, meh. Então, estamos todos a chegar lá? Talvez Amanda Lovelace. Não, Acho que não. que é o. Como é que Eu acho o que é. trocamos? Eu acho que é o ato criativo do Rick Rubin. O ato criativo. Ah, o faz modo de sentido. ser. É, Porque a capa é gira. Faz sentido. sim. Iconografia, Sim, capa. mas gostou do autor e... Sim, sim, faz filosófico, sentido. Iconografia. Post do Instagram, consigo ver porque é que poderia. Faz sentido. Ok, pronto, eu entendo. Ok, talvez. Tá certo. Fair enough. Boa. 2 estrelas, Katie Cat. A autora sabe como usar as palavras, mas este livro é tão longo. Podia ter sido escrito em 200 páginas. Demorei um mês a acabar e estive quase a desistir, mas detesto deixar livros a meio. Um verdadeiro e prolongado clickbait em forma de livro que me fez ler as 816 páginas desta história num estado de irritação elevado. É o Binding 13. É o teu. É Chloe. aquele teu do TikTok, não é? Chloe. Esse é o tal do TikTok. É um famosinho. Eu logo. Eu também acho que ela podia ter resumido isto em 200 páginas. Muito bom. Ok. 2 estrelas, João John. Embora admire a escrita do autor, não fiquei fã deste livro. Achei interessante a crítica à ideia de uma vida normal e que não é necessariamente o caminho certo para todos, mas não é oferecida nenhuma alternativa clara. Ao lembrar-me que o autor era um hippie, o facto de neste livro só apontar o que está errado com a visão dos outros fez mais sentido. Força. O autor é um hippie. Sim, o autor é um hippie. Um O hippie é autor que um- me desconcertou, porque eu até estava com um Pois, feeling. eu neste diria o Rick Rubin. Mas já foi. Pois, estava a ir para Rick Rubin, mas já mas foi. não, já foi. Esta é difícil. Provavelmente Não, não. uma. Aponta o dedo. Tenso. O autor. Será que é um dos teus, Filipa? Não, também já foi, Se- eu tô já com- foi um da eu- Filipa. Eu só não acho Não foi? que o Tolstói não é um hippie. Quer dizer, não... Pois era o que eu Não, estava a até pensar. por O acaso Tolstói pensava não que podia é. ser o do... É? A O morte? Tolstói era hippie. Não, é porque eu Tolstói Era o era Tolstói. hippie. tenho que ler sobre isto. Ok. Ai, ok, não, ok, Ele ok. não era um hippie, A alguém parte achou das que ele era um Alguém hippie. achou que ele era Ok, hippie, pois então exato. pronto. Porque Exato, fez-me exato. sentido. Qual é que era? Desculpa, podes Boa. só relembrar qual é que era o comentário? Não ficou fã, admiro a escrita do autor, não fiquei fã deste livro. Ok. Achei interessante a crítica à ideia de uma vida normal, não é necessariamente o caminho certo para todos, mas não é oferecida alternativa.
Ok. E última. 2 estrelas, Poetuga. Fiquei muito desiludida com esta coleção. Vai receber as habituais boas críticas devido ao prestígio da autora e ao facto de ela estar a tentar algo bastante ambicioso. Mas, honestamente, estes poemas, especialmente comparados com os seus trabalhos anteriores, têm demasiado de cérebro e muito pouco de emoção. É como um prato gourmet que prometeu um banquete e acabou a ser uma salada sem tempero. É o. Será o teu Calhamaço? É a Louise Gluck. Eu achei que era Não era o Calhamaço. Não, Não? a Salete Tavares. Ah, Eu pois. Pode sim, ser. Sim. Eu pensei logo é, nesse, não? É a Louise Gluck. Ok. É a Louise Gluck. É? Boa. Não, há muito coração aqui, mas não sei se é o melhor primeiro livro para se começar a ler. Ora então, temos um último desafio para terminarmos o nosso episódio e o que desafiou-nos a falarmos sobre uma coisa que é muito difícil para alguns de nós, que é falar sobre os nossos livros. Portanto, eu vou buscá-los aqui atrás. Quem é que quer começar? Quem é que vai começar a falar sobre o seu livro? Vou deixá-los aqui em cima. Como quiserem. Podemos ir por ordem? Se calhar. Então, olha, já cá estás. Então, o Ela Metafisicamente do Outro Mundo é o meu primeiro livro, um livro independente que fala sobre uma viagem que foi uma relação que tive de 7 anos, um livro romântico, e não vou falar muito mais sobre ele porque ele já não está disponível, mas na altura em que estão a ver, o meu próximo livro já está, chama-se Vim Sem Tempo e é uma articulação deste conceito que nos é tão intrínseco e inato, que é o tempo. Portanto, Vim Sem Tempo é a minha escolha, que não é esta. Mas... Bem, o Pedro já esteve a promover os meus, a falar um bocado, mas estes são os meus 3 livros. Somos mesmo uma merda a crescer, que é um conjunto de ensaios e humor gráfico sobre essa fase da entrada na vida adulta e as reflexões a que me entreguei e, sobretudo, as angústias que desenhei e escrevi. O segundo livro é Entalados, que é um livro só de humor gráfico sobre a nossa relação com as alterações climáticas e com o meio ambiente. Queria uma coisa assim que nos fizesse rir de nós próprios, mas também pensar sobre o assunto, porque é um assunto urgente, é um assunto que faz sentido, que tínhamos muito presente nas nossas escolhas cotidianas. E por fim, Amor, que foi publicado este ano, que é um livro de banda desenhada sobre o amor, em que eu escrevi e desenhei 6 histórias de banda desenhada, que são 6 histórias de amores diferentes. Vocês podem encontrar as histórias estão divididas por cores e têm na capa um bocado já a interação Sim. de todos os personagens Que lindo. numa só Espetáculo. cena. E agora és tu. Não só não, estamos por ordem. Lá. Ai, vamos por ordem. Ok. Então, o Por Amor a Madalena é o meu primeiro livro. Fala da história da Madalena e do Bernardo, que são o primeiro amor um do outro. A história vai oscilar entre o passado e o presente. No passado nós vamos ver como é que tudo começou e no presente a relação deles já está aqui num momento crítico, dado que ela já é agredida fisicamente pelo Bernardo e há aqui este fator de pressão extra, porque são estudantes universitários em Coimbra, portanto toda a vida académica acaba por trazer aqui mais pressão e mais problemas. E pronto, é o primeiro livro e espero que gostem, se lerem. Primeiro de vários. O segundo está escrito, é a continuação. Bom. Que eu sou Deixaste daquelas... já aberto. O final, este final está um bocado, tu ias-me odiar. Era o que eu ia dizer, não lhe digas isso. Não, mas eu até gosto de finais abertos. Abertos sim, mas aquele final que terminou e não era aquilo que eu pensava. Não, o final da mega reviravolta, super encerrado, um lacinho fechado, tá. Pronto, continuação sempre. Ok. Sou eu. Então, o meu livro chama-se Sobre as Fases com Toma Lua. Como eu vos estava a dizer há bocado, aqui atrás vocês conseguem ver também, o livro está dividido nestes 4 capítulos, que são
as 4 fases da Lua. E a ideia deste livro é falar sobre amor, propósito, crescimento, isto sempre, como eu dizia, de uma perspectiva muito pessoal, mas que na realidade é aquilo que é a vida de todas as pessoas, é passar pelas fases. Os vários capítulos começam assim, com a fase da Lua, e são vários poemas com alguma ilustração, casualmente, que é o meu estilo de ilustração já desde sempre. Isto é mesmo a minha caligrafia, as pessoas às vezes acham que é uma fonte, é assim que eu escrevo na vida real, isto é a minha letra mesmo. E basicamente este livro demorou muito tempo a ser escrito porque eu fui, como é o meu primeiro livro, eu também deitei fora muitas coisas, outras acabei por achar que não iam servir, que cresci no texto, já não encaixava. Portanto, o livro é como se fosse um diário, é como se fosse uma coisa que se calhar as pessoas pensam que eu não devia estar a ler, mas por isso acho que tão facilmente se identifica com aquilo que pode ser a história de várias pessoas. E pronto, o meu livro é este, Um Dia Bom, que foi ilustrado pela Carolina Branco. Está na 3ª edição, faz agora um ano que foi lançado, em setembro de 2023. E entrou agora para o Plano Nacional de Leitura. Portanto, agora bom. falta aqui já. Parabéns. Estou muito contente, foi agora em agosto que soubemos. E por isso também vai ser bom agora voltar às escolas com esse propósito renovado. E como eu tinha mostrado, ele é todo... Está tão giro. Está muito bonito, sim. Ele é todo assim meio a preto e branco e depois vai tendo alguns Alguns traços de cor. apontamentos. Eu gosto muito desta página, Que lindo. que é aqui do sangue. sangue. De sangue. E é engraçado porque mesmo nas escolas, crianças de 3, 4 anos, eles têm muita curiosidade em perceber. E quando nós explicamos muito simplesmente porque aqui às vezes um dia bom é uma dádiva, eles ficam, ok, sim, se eu puder dar sangue a alguém que precisa, é um presente. E é uma coisa que também, não desconstruída, não é assim tão estranho de falar às crianças, por isso é mesmo para todas as idades, aquilo que eu já vos tinha falado um bocadinho há pouco. Muito bonito. Pronto, é no fundo um livro que deixa aqui esta mensagem de olhar para a vida com o coração agradecido, de acreditar, e também fiquei muito contente porque conseguimos associar o livro de uma forma a ajudar uma associação que me é muito querida, que é a Acreditar, e que ajuda as famílias e as crianças que passam pela realidade oncológica em Portugal. E é assim. Que Que lindo. bom. Bem, e podem encontrar todos estes livros no site da WUC. Este foi o 3º episódio do Desafio WUC Me Up de 2024. Foi a nossa 2ª vez, Filipa. Foi uma conversa muito, muito especial. Espero que partilhem do mesmo sentimento que eu também. Sim, para mim foi ótimo reencontrar-te. É verdade. Agora já tendo lido o trabalho um do outro e conhecermos a vocês as 3 e partilhar este momento. É tão fixe ver uma mesa com tantos livros, por isso foi muito bom. Espero que nos cruzemos mais vezes e agradeço, claro, ao WUC o convite para participar em mais uma edição deste desafio. Eu gostei muito também, gostei, especialmente como eu dizia no início, há sempre um livro para ti. Gostei mesmo de ter feito parte deste desafio agora, ainda bem que a UC nos juntou a nós e que proporcionou este momento, porque nós temos leituras tão diferentes e isso acaba por ser muito giro de partilhar. Portanto, espero que nos encontremos aqui numa próxima edição. Espero que sim, foi ótimo mesmo. Eu acho que agradeço ao Hugo também o convite renovado, mais um ano. Foi muito giro ver aqui a interação, sendo 5. Apesar de tudo, gera-se uma riqueza diferente e esta nossa diversidade de gostos e de estilos e géneros literários faz com que nós também consigamos perceber como é que a literatura pode ser tão fascinante e chegar a tanta gente e sentir que ainda há tanta coisa para explorar. Por um lado é um bocado pensar, não temos tempo, mas também que bom que isso existe e que tanta novidade ainda pode vir nas nossas vidas. Por isso, Sim. obrigada ao UC. Sem dúvida, acho que foi muito bom. Acho que conseguimos gravar o melhor episódio de todos. Portanto, Ai, acho sem que não dúvida. restam dúvidas. Eu não acho é? que gravámos o mais longo. Há coisas que Mais não são longo, precisas de ser completo. ditas e Foi o melhor. foi o melhor. Foi o Fica melhor, não há claro. dúvidas. Sem dúvida. Portanto, agradecer ao UC o convite e a oportunidade. E pronto, é mesmo incrível ver que no meio de tantos livros diferentes já há sempre um livro para nós, não é? Exato. Obrigado, WUC. E esperemos estar aqui para o ano. Pois eu ia dizer, mas eu não vou...